E será que a primeira temporada do live action de One Piece é boa? E chegamos em março de 2026. E sabe o que isso quer dizer? Segunda temporada de One Piece está logo aí. Na verdade, enquanto eu tô lançando esse vídeo, na semana que vem chega a segunda temporada do live action. Pra quem não sabe, ela chega no dia 10 de março. Então, na terça-feira que vem. E obviamente aqui no meu canal, a partir de agora, até quando lançar o live action, vão ter vídeos de One Piece sobre tudo que é possível sobre o live action e o mangá, para poder entrar no hype que vai ser essa segunda temporada. Eu acho que uma discussão muito interessante que devia ter é se a primeira temporada funciona. Tem crítica aqui no canal da primeira temporada na época do seu lançamento, mas uma coisa que é muito legal de se fazer é o revisionismo. É quando você pega algo que você assistiu numa época, reassiste mais pra frente e vê se sua opinião ficou igual. E é isso que eu fiz com One Piece de 2023. Eu assisti a primeira temporada, que tinha apenas 8 episódios, e eu resolvi falar aqui o que hoje, reassistindo, repensando, se eu mantenho a mesma opinião, se eu gostei mais, se eu gostei menos, e é isso que eu vou discutir a partir de agora. Eu acho que o primeiro fator que é muito importante sempre destacar quando vai falar de qualquer live action, ainda mais quando vai se falar de One Piece, é a dificuldade de se fazer um live action de qualquer anime shonen, principalmente One Piece. Porque muita gente acha que é fácil adaptar um live action de anime. Porque ele pensa, nossa, é muito fácil, é um arco fechado. Só que esse arco fechado de anime, normalmente, ele é muito longo. Então, mesmo que você fale, eu vou pegar desse ponto a esse ponto, tem tanta coisa no meio que é muito difícil você adaptar. Então, isso eu sempre coloco em consideração. Se eu gostando ou não gostando de coisas, eu entendo a dificuldade de se adaptar a uma obra. E quando você fala de One Piece, que é um mangá que tem mais de 1000 capítulos, que é um mangá que ele é gigantesco, que os arcos, alguns são pequenos e outros são muito grandes, gera essa preocupação. E aí a gente começa a realmente falar do live action, porque dando esse ponto importante que é o se a dificuldade, a gente tem que falar que pra mim, o live action, quando eu assisti a primeira vez, eu achei ele bom. E hoje, assistindo, eu já acho ele completamente mediano. Sabendo das dificuldades dele, eu ainda acho ele mediano. Eu acho que ele é um dos melhores live actions que fizeram de anime? Sim. Só que isso não quer dizer nada. Porque são tão poucos que são realmente bons. Então, realmente, eu considero bom, eu considero uma boa adaptação se você considerar os grandes live actions. Mas como obra, como um todo, eu vejo ela muito problemática. Mas vamos lá. O primeiro fator que eu queria puxar aqui é a história. Bom, para quem não sabe, a primeira temporada de One Piece, ela vai do ponto zero, que é quando o Luffy acaba comendo o Akuma no Mi, até o final do arco do Arlong, que é o Arlong Park. Tanto que o episódio termina praticamente com ele chegando em Long Town, que vai ser o começo da próxima temporada. Nesse processo, One Piece tem muita coisa, e por isso que eu falo, não é tão fácil assim adaptar uma obra como One Piece. Ele não é um arco fechado. Você não começa com o Luffy saindo do ponto A e reunindo a equipe indo pro ponto B e enfrentar o Arlong. Não. Ele nem sabe que ele quer enfrentar o Arlong. Ele quer ser o rei dos piratas. A partir daí, ele tem que apresentar muitos personagens. Ele tem que apresentar o Luffy, ele tem que apresentar o Shanks, obviamente, mas ele tem que apresentar do grupo dele o Sop, Nami, Zoro e também o próprio Luffy. Essa primeira temporada, além de ela ter que apresentar toda essa parte da tripulação, que é uma parte até bem considerável da tripulação do Luffy, tem que apresentar como funciona esse mundo. Tem que apresentar como funcionam os poderes, como funciona a marinha, como funcionam os piratas, e ainda por cima você tem que apresentar o Arlong, que é o vilão. Uma coisa que eu gosto bastante da primeira temporada de One Piece, em questão de adaptação, é que eles realmente colocaram muita coisa que não existe no mangá, mas que tinha que ser adaptado, senão os personagens ficariam muito jogados. Um exemplo para mim é o Arlong e o Bug. O Bug ele tem um arco grande na primeira temporada, mas no mangá não é bem assim. Ele tem um arco dele, que é a parte do palhaço, né, do circo dele, que não é um circo, né, o barco dele, e aí ele só vai voltar lá em Long Town, então assim, depois ele vai voltar lá na frente de Marineford. Então assim, se você parar pra pensar, você tem que usar esse personagem muitas vezes, senão você vai gastar 2 episódios de uma temporada de 8 pra alguém que não vai voltar, não faz sentido. Então você tem que colocar ele antes. Você tem que colocar uma ligação do Bug
com o Arlong. E o Arlong tem que aparecer ao longo da temporada para ele criar uma ameaça. Senão o Arlong ia aparecer só no último episódio. Então, nesse sentido, eu acho que eles acertam em adaptação. Colocar mais do Shanks, colocar mais do Bug. Não colocaram muito da Elvira, mas colocaram bastante do Arlong. Então isso eu acho legal. Isso como adaptação eu gostei. Colocar o Arlong com uma presença ao longo da temporada. Isso eu acho bem interessante em relação à história. Agora, ao mesmo tempo que eles acertaram nisso, eu acho que eles tiveram um problema em adaptar alguns arcos. Alguns arcos de personagens acabaram ficando muito ruins aqui. Porque, já que você tem que apresentar muita coisa, de novo, vamos pensar o que eles têm que apresentar em 8 episódios. Tem que apresentar a Marinha, tem que apresentar o Luffy, o Shanks e os Piratas do Shanks. O que é um Akuma no Mi? Como funciona esse universo em relação à estrutura? Você tem que apresentar o Zoro, o Zoro não tem tanto passado nesse ponto, então tudo bem. A Nami e o seu passado. Arlong e Arlong Park. O Sop e toda a ilha do Sop. Tudo isso, eu já mencionei 9 coisas de muito mais coisas que você tem que fazer em 8 episódios. Então, praticamente, um episódio vai ser focado em cada coisa. Isso já tá óbvio. E é óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que isso não vai dar certo em relação a live action. E quando você faz isso, você vai deixar coisa de fora. E quando eu falo coisa de fora, não é detalhezinhos que você fala, nossa, isso só o fã gostaria. E olha que esse anime, esse live action faz bastante vezes isso, tá? O telefone, que é o... esqueci o nome do telefone, que é o caramujo. Alguns exemplos de roupa dos pelicanos. Você tem ali, já é o que é muito fanservice, mas quando eu falo coisas fundamentais. O arco do Sop aqui, ele é constrangedor. O arco do Sop é constrangedor nessa temporada. O arco do Sanji é legal, mas ele não tem o peso que deveria ter. E aí é que vive o problema. Se você nunca leu One Piece, assistiu live action de One Piece, você não vai entender qual é a grandeza dessa obra. Você não vai entender, porque ele não vai conseguir adaptar o que você tem que adaptar. Se você é fã da obra, você vai gostar porque você está revendo momentos do que aconteceu de verdade, do que você já viu. E você vai completando coisas. Eu acho que um bom exemplo do que é a história do live action de One Piece, eu poderia resumir num OVA. Você sabe o que é um OVA? OVA praticamente não existe mais hoje, mas era uma coisa que fazia muito sucesso nos anos 90 e 2000 dos animes, que é o seguinte. Os OVAs, eles pegavam arcos de personagens e aí, de uma temporada inteira, eles adaptavam num filme de 1h10. Então ele pegava arco que tinha 25 episódios, eles transformavam em 1h10. E isso perdia todo o impacto. Você viu os momentos, você entendia como a ação funcionava, os jogos funcionavam, os personagens estavam lá, mas se você nunca assistiu o anime, é algo completamente jogado fora, porque você não sente. Hoje em dia os OVAs foram trocados por filmes que vão pro cinema. Você vê o que tá ali, você vê que tem aquele arco inteiro resumido em 1h10, e que ele não tem emoção. Ele tem a trilha sonora, ele tem a abertura, ele tem tudo que tem ali, mas ele não tem emoção. Se você não viu o anime ou leu o mangá, você vê um OVA, é como se você visse um resumo preguiçoso do que foi a obra. Você não vai ter emoção. Mostra a morte de um personagem muito impactante em você. Eu não me importo com ele. O live action de One Piece é exatamente isso. Ele é ruim, de modo geral. Ele é um live action que você olha e você pensa, nossa, que valor de produção ruim. Não. Você olha para os visuais dos personagens e fala, vocês estão diferentes? Não. Mas a história não tem emoção. A história não tem o que um live action deveria ter. E por isso que eu falo que ele é só um live action mediano. Porque ele não consegue ser o que a obra deveria ser. Se lançasse One Piece num formato onde é uma série de TV, sem existir o mangá, sem existir a fama de One Piece, fosse feito do mesmo jeito, só que com uma série exclusiva, original da Netflix, ela não faria tanto sucesso. É que ela tem o nome de One Piece, porque ela não consegue trazer o peso da história. E isso acaba ficando visível, e isso faz com que ela fique de mediano para baixo para mim. A história, ela não é mal adaptada, acho que eles fizeram o que eles podiam, porque eu sei a dificuldade, mas é inegável. Eu não posso só falar isso e dar desculpa por eles fazerem coisas que não são, que não deu certo. Não é porque todo live action que sai de anime é ruim, que eu tenho que esse aqui faz um pouquinho melhor trabalho, que eu tenho que falar que é o melhor do mundo. Não. Revendo hoje, depois de passar aquela emoção da época, eu sinto que a história é um ponto muito fraco aqui. E a gente entra num outro ponto que também é fraco, que são os personagens. De novo, imagina, é que é muito difícil fazer isso, eu sei como é difícil mesmo. Separa o personagem que você ama do personagem que você tá vendo em tela. Separa o Luffy que você já ama, o Zoro que você já ama, a Nami, o Sop que você já ama. Separa eles e tenta ver eles como se fosse um conteúdo da série. Você vê que ele não é tão interessante assim. Você vê que o Luffy, ele até funciona bem,
O Zoro, até interessante o mistério. A Nami, a Nami pra mim, eu acho que se duvidar, isso é uma coisa interessante. Eu acho que a Nami, ela é mais interessante até que o Luffy em certo momento do live action. Porque já que essa primeira temporada fica muito envolto no mistério dela, você não tem que saber muito sobre ela. Então ela te constrói um mistério que te interessa saber mais sobre ela. Agora, o Usopp é terrível. O Usopp, o que fizeram com ele, pra mim, eu amo o Usopp no mangá. E pra mim, aqui, o arco dele tira todo o peso. Ele querer ser um pirata porque ele quer ser um pirata não funciona. O Zoro, o ator, eu sei, ele ama fazer live action de anime, já fez vários, de Samurai X a Full Metal, mas quando você pensa como um todo, ele visualmente é legal, mas ele também é um personagem que, pensa comigo de novo, se você não conhece o Zoro e vê o Zoro no live action, você acha ele um personagem legal e só isso. Só legal. Legal por causa que visualmente ele tem 3 espadas e é muito legal ver ele lutando. É isso. É isso. Tanto que, e o Luffy, ele eu acho que é o melhor, porque o ator vive muito ele, consegue dar um carisma pra ele. Mas os personagens são muito desconfigurados. E por isso que é muito difícil quando você ama uma obra e vai assistir. E eu sei que vai acontecer quando resolverem de novo fazer um live action de outras obras como Dragon Ball, como Bleach, como Naruto e por aí vai. Jujutsu Kaisen, todos esses animes que fazem sucesso. Quando tiver live action, a gente vai ter dificuldade de separar um do outro. Mas quando você pensa como 2 fatores, adaptação é de mediano para bom. Alguns são medianos, alguns são ruins. Nami é boa, Luffy de mediano para bom, Zoro mediano, Usopp horroroso. E os personagens só voltam, a maioria não tem espaço tanto para fazer tanta coisa. Isso é muito culpa da história, porque a história não tem espaço para você desenvolver eles, então a partir desses personagens também acabam sofrendo muito. Esse que é o problema. Então, isso é uma outra coisa que me incomoda. A história, ela é uma história que funciona, mas não é tão impactante como poderia ser, e o mesmo vale para os personagens, porque a história acaba diminuindo os personagens. E tem atores competentes, mas que acaba para mim sendo um problema que eu acho que eles podem resolver na segunda temporada, mas eu vou falar em outros vídeos quando eu for falar sobre a segunda temporada do live action de One Piece. Mas depois de falar tudo isso, a primeira temporada do live action de One Piece foi boa. Pra mim, ela é uma temporada de mediano pra baixo. Pra ser bem sincero, de mediano pra baixo. Quando eu assisti a primeira vez, você for ver minha crítica, eu tava empolgado, tinha gostado de muita coisa, mas revendo hoje, eu acho ela de mediano pra baixo. E eu acho isso, ainda, de novo, dando aquele desconto que eu sei que é muito difícil fazer um live action. Porque realmente, a história, você tem que separar em 3 pontos. Primeiro ponto, uma análise, uma dica de análise, na verdade, que pode ser interessante pra você, que quer tentar separar as coisas. Tente ver essa obra de 3 formas possíveis. A primeira forma, adaptou bem a história de One Piece? Quando você assiste ela, adaptou bem? Segundo fator, se você visse essa série sem conhecer nada, ela funcionaria para você? E o terceiro fator é você perguntar para alguém que nunca teve essa experiência. O que ele achou da série? Eu acho que esses 3 fatores são muito interessantes para você pegar a base. Porque, de novo, você é muito influenciado, tanto para bem como para mal. Vale destacar também. Porque se você quer muito gostar da série, por gostar de One Piece, você vai gostar. Você vai falar que você viu os personagens e gostou. Se você quer muito não gostar, porque você acha que tá tudo errado, você não vai gostar. Isso influencia muito sua crítica. Então, realmente, para mim, é uma série que não é ruim. Não tem como falar que ela é ruim. Porque o valor de produção dela é muito boa, ela tem momentos muito divertidos. Eu sei a dificuldade de fazer One Piece, mas é inegável. Quando você vê isso sem pensar nisso, como adaptação, ela pode ser uma adaptação boa. Como série, ela é mediana. Ela é mediana. Então é uma série que pra mim vira mediana. Agora que pode ser que eu pare de gostar, porque eu comecei gostando da série, já acho ela de mediana pra baixo, pode ser que se eu continuar vendo eu goste menos. Eu até acho que a segunda temporada vai ser melhor, mas pra mim, revendo, eu saí um pouco mais decepcionado do que a primeira vez. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da primeira temporada do live action de One Piece? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.